Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Anos era a idade que eu tinha quando passei pela pior situação da minha vida. Aliás, constrangedora também, humilhante mesmo. E que, de certo modo, acabou mudando os rumos da minha vida. Nessa época, eu era apaixonada pelo Jackson. E ele também gostava de mim. Na verdade, me adorava. E a gente já namorava desde que eu tinha 13 para 14 anos. Ou seja, já fazia quase 2 anos que estávamos juntos. Só que a gente já se gostava há bem mais tempo do que isso. Antes mesmo de começarmos a namorar. Sabe, era um sentimento tão gostoso que foi me acompanhando à medida que eu ia crescendo. Eu sonhava em viver com ele. Parece até um pouco de exagero, né? Tão novinha que eu era. Mas juro por Deus, eu já sonhava em me casar, ter filhos com ele, vivermos na nossa casa, termos uma família. Nosso namoro era tão lindo, tão puro. E o mais importante, era recíproco. Entre nós, não havia maldade, não havia malícia. Ele me respeitava demais. Tanto que, por incrível que pareça, nunca tentou passar dos limites comigo. De modo que, mesmo namorando com ele há mais de 2 anos, eu ainda me conservava virgem. Problema é que, por causa do meu pai, a gente tinha que namorar escondido. Não tínhamos liberdade de namorar assim, à vontade, como as minhas amigas, por exemplo. Tanto que ninguém sabia do nosso namoro. Ou pelo menos, era o que eu imaginava. Sabe que levar um namoro por 2 anos, escondido da família, meu pai jamais iria permitir. Repito, eu pensava que ninguém soubesse. Só que um dia, a gente ali na escola, assim, do lado de fora do portão, conversando. E não apenas conversando, mas de beijinho e de abraço, de repente, escutei aquela voz que mais parecia um trovão. Tira a mão da minha filha, eu, vagabundo. Eu tremi. E o Jackson também, naturalmente. Era o meu pai. Olha, não deu tempo para nada. Porque ele falou aquilo e já segurou o Jackson assim pelo braço. E o foi arrastando de perto de mim. Tudo do modo mais violento e rude possível. Meu Deus, estávamos tão distraídos. A gente estava assim, sabe, no mundo da lua, namorando, de beijinho, de abraço. Quando de repente aquele pesadelo. A gente nem percebeu. Quando o pai parou com o carro, ali bem do nosso lado, deu uma grande confusão. Meu pai conhecia o Jackson, até porque também era conhecido do pai dele. Só que nem sei se ele viu que era ele que estava comigo, porque chegou e já foi puxando o Jackson pelo braço, mas sabe, de maneira violenta. E a partir daí foi a maior confusão. Olha que situação. Porque além da violência e além do flagra, teve vergonha. Meu pai ficou descontrolado. E olha, não apenas o puxou pelo braço, mas bateu nele. Na frente da escola. E na frente de um monte de gente. Meu namorado, coitado, não conseguiu nem reagir. Porque foi tudo assim muito rápido. Eu nunca tinha visto meu pai tão fora de si. Depois da surra, ainda falou pro Jackson nunca mais se aproximar de mim. Que se ele nos pegasse juntos de novo, a coisa seria ainda pior. Olha, repito, eu nunca tinha visto meu pai naquele estado. Tão ameaçador, tão descontrolado. Fora o que ainda tive de escutar até chegarmos em casa.
Foi um momento realmente terrível. De muita vergonha, de constrangimento e de muita tristeza também. Porque, repito, a gente se amava tanto. E o nosso namoro era tão puro, tão... Olha, só não digo que foi o pior momento, porque foi apenas o começo. Eu fiquei uma semana proibida de botar o nariz para fora. Nem escola eu podia ir. Se bem que foi até bom, porque eu sinceramente não sei com que cara iria olhar de novo para os meus amigos e muito menos para ele. Para dizer a verdade, era com ele que eu mais me preocupava. Como que ele estaria, meu Deus? O que ele estaria pensando de tudo o que tinha acontecido? Será que ele me culpava por alguma coisa, mesmo sabendo que eu não tinha, sei lá, né? Foi uma coisa tão constrangedora. Já pensou apanhar na frente dos colegas, do pai da namorada? Era só nisso que eu pensava. Como o Jackson estaria? Meu coração ficou apertado durante toda aquela semana. Eu só sabia chorar. Depois, eu soube que também tinha dado confusão entre meu pai e o pai dele. Porque, é claro, o pai do Jackson ficou sabendo do que tinha acontecido. Que o pai tinha batido no Jackson. Enfim, e no fim, os dois também acabaram se encontrando e se desentendendo. O que só piorou ainda mais a situação. Porque se havia alguma chance da gente se acertar, de meu pai, com o tempo, quem sabe, aceitar a situação, concordar com o nosso namoro, ela caiu por terra, depois que os nossos pais também se desentenderam. Eu fiquei ainda mais triste do que já estava. O coração tão apertado, com tanta saudade, tanta peninha dele, porque eu queria tanto tê-lo ajudado aquele dia. Mas de que jeito, meu Deus? Aquela foi uma semana muito difícil para mim. A gente ficou sem se ver. E o pior, quando nos encontramos pela primeira vez, depois de tudo, ele falou que estava tudo terminado entre nós. Disse que era melhor a gente deixar de se ver, porque meu pai não aceitava e meu pai era muito estúpido. O que, sabe, coisa da qual não podia discordar, porque era mesmo. Mas de qualquer maneira, eu seria capaz de fazer qualquer coisa, até fugir com ele, se fosse o caso. Só que ele me deu um monte de razões. E até certo ponto, eu entendo a situação dele, porque, na verdade, ele passou mais vergonha do que eu. Falou um monte do meu pai, para justificar o nosso afastamento. Claro que eu não aceitei. Mas, aceitando ou não, a decisão dele já estava tomada e pelo jeito parecia definitiva. Olha, só Deus para saber o quanto eu maldisse o meu pai por causa desse afastamento. Até porque ele tinha sido o culpado de tudo. Tomou uma atitude tão estúpida, tão desproporcional ao que tinha acontecido. Eu falei que a gente podia continuar namorando escondido, como sempre tinha sido desde o começo. Só que ele não aceitou. Olha, você me desculpe, mas não vai dar não, viu? Não vai dar. Agora que foi descoberto, teu pai vai ficar em cima o tempo todo. Eu não quero mais apanhar, viu? Até porque era só que faltava, né? Um cara da minha idade ficar apanhando aí na rua, na frente de todo mundo. Eu entendi o seu lado. É claro que eu entendi. Só que ao mesmo tempo, eu não consegui me conformar. Que momento triste, meu Deus. De qualquer modo, eu não podia obrigá-lo a ficar comigo. Naquela época,
Ele também era muito novo. Eu estava próximo dos 16 e ele tinha 17. E é claro, ficou com medo do meu pai, das consequências, caso a gente fosse pego de novo, cometendo o mesmo crime. O mesmo crime. Namorar em frente à escola, na frente de todo mundo. Esse tinha sido o nosso crime. O sofrimento foi tanto. Porque eu o amava desde que me conhecia por gente. Desde que era bem novinha. Tinha 12, 13 anos. E só Deus sabe o quanto foi difícil ficar longe. Na escola, por exemplo. Era um martírio. Porque eu via assim, de longe, e sabia que não podia me aproximar. Até tentar, uma vez ou outra, mas ele se esquivava de mim, fugia. Devia pensar que meu pai tivesse colocado até alguém para nos vigiar. Só que não tinha colocado. Disso eu tinha certeza. E assim, nessa tristeza, as minhas semanas foram passando. Os meses. Acabou o ano letivo e a gente parou de se ver. Apesar de ele também morar ali no bairro, não muito longe, era muito raro a gente se ver por acaso na rua. Passaram-se mais alguns meses e a julgar pelo nosso distanciamento e pela decisão que ele tinha tomado, a esperança da gente voltar era cada vez menor. Sabe, parecia que não tinha jeito. Tanto que acabei me conformando e tentando tocar a minha vida. Claro que continuava apaixonada por ele. Um grande amor não se acaba assim de uma hora para outra. Custa para passar. E como é doído. Como é doído. Mas como ele não queria mais saber de mim, me vi obrigada a seguir em frente. Cheguei a ficar com 2 ou 3 rapazes durante esse tempo. Soube através de amigas que ele também tinha se envolvido com outras garotas, até que comecei a trabalhar numa loja que ficava ali mesmo, no bairro. E rapidamente, um rapaz que trabalhava na frente dessa loja, na qual comecei a trabalhar, foi se mostrando interessado em mim, mas isso desde o primeiro dia. Nessas alturas, eu já tinha completado 18 anos e meu pai já não pegava tanto no meu pé. E o Rafael, esse rapaz que ficou interessado em mim, não dava para negar que era um cara bonito, um rapaz muito educado, muito querido. E eu me senti atraída por ele. Tanto que aceitei o seu convite quando ele me convidou para sair. E acabamos ficando juntos já nesse nosso primeiro encontro. Saímos outras vezes, até que ele me pediu em namoro. E eu aceitei. Claro que ainda pensava no Jackson. Claro que ainda não tinha tirado o Jackson da cabeça. Mas estávamos afastados já fazia tanto tempo. Ele nunca mais me procurou. Pelo contrário, nas poucas vezes que a gente teve a oportunidade de se aproximar, ele fazia de tudo para se afastar de mim, mesmo já tendo passado tanto tempo. De modo que eu tinha praticamente perdido a esperança. Aliás, acho que perdi quando pela primeira vez o vi com outra menina. Nunca tinha me sentido tão arrasada, tão mal em toda a minha vida. E acho que foi definitivamente nesse dia que eu percebi, preciso tratar da minha vida. Não posso ficar parado no tempo, esperando por uma coisa que, meu Deus, não vai acontecer. Está muito claro. Foi depois disso que o Rafael apareceu. Se mostrou interessado, a gente começou a namorar. Bem lá no fundo, não nego que me envolvi com ele mais para tentar tirar de uma vez por todas o Jackson da cabeça do que por outro motivo qualquer. Eu achei que fosse talvez o único
jeito de poder esquecê-lo, deixar de amá-lo. Porque nessas alturas, esse amor não estava me fazendo nada bem, pelo contrário. Só estava judiando de mim. Ao mesmo tempo, o Rafael era um cara tão bacana. Sabe, me tratava tão bem. Fazia tudo o que podia para me agradar. Parecia gostar de mim de verdade. De modo que eu fui me deixando levar. No fim, acabei perdendo minha virgindade exatamente com ele. Porque até esse momento, 18 para 19 anos, eu ainda era virgem. Fizemos amor pela primeira vez depois de alguns meses de namoro. E foi bom. De certo modo, isso acabou nos unindo ainda mais. E o namoro foi vingando, até que quando vimos, já estávamos completando 6 meses de namoro. Mais um tempo passou e logo completamos nosso primeiro ano juntos. Meu Deus, como o tempo passa depressa. Parecia que tinha sido ontem que ele me chamou para sair pela primeira vez. O fato é que aprendi a gostar dele, admirá-lo, respeitá-lo. Na minha casa, todo mundo o adorava, inclusive o chato do meu pai. Eu acho que para ele, o Rafael era o genro ideal. O problema foi que, depois de algum tempo, ele veio com uma notícia que abalaria o nosso mundo por completo. Inclusive o nosso namoro, que ia também. Sua família iria embora para São Paulo. E ele precisava ir junto do seu pessoal. Olha, eu fiquei tão triste, porque não queria me afastar dele. Aliás, ele tentou me convencer a ir junto, mas chegou a suplicar na minha frente, pedindo que eu fosse com ele, mas que não tinha como. Até que no fim, continuamos o nosso namoro, só que naquela base, né? Eu aqui e ele em São Paulo. Quando desse, ele viria me ver. E foi assim durante 4 meses. Até que numa dessas vezes, quando ele veio me visitar, a gente se descuidou e eu acabei engravidando. De uma certa forma, por um lado, talvez fosse até bom. Porque, sei lá, embora uma criança não prenda um casal, quando é um casal que se gosta, como era o nosso caso, pode ajudar a aproximar, principalmente numa situação como essa que a gente vivia, de distância. Só que minha gravidez, ela não pegou bem, não. Foi um choque para todo mundo. Inclusive para mim, porque naturalmente não estava nos meus planos ter um filho naquela idade. Eu era muito nova. E o pior é que isso acabou precipitando todos os acontecimentos. Porque depois de algum tempo, por conta da gravidez, o Rafael veio me buscar para ir morar com ele e a família, lá em São Paulo. De modo que aquilo que no princípio foi apenas um pedido, ele queria que eu fosse para lá junto com ele, desde o começo, agora era quase uma imposição. Eu iria querendo ou não. Mas o pior ainda estava por vir. Olha, eu não estou reclamando. Mas repito, eu não queria ir. Não queria. Não era a vida que eu sonhava para mim. E também jamais quis morar na mesma casa que minha sogra, família do meu marido. Eu queria que a gente tivesse o nosso canto, pelo menos isso. Só Deus sabe como foi difícil eu me acostumar. Até que quando completei 3 meses e meio de gestação,
aconteceu o inesperado. Tive uma complicação e acabei perdendo o meu bebê. Que momento triste, meu Deus. Eu que já estava triste com toda aquela situação, aquela precipitação, aquilo que não devia ter acontecido. Quando soube que meu bebê tinha morrido dentro da minha barriga, só Deus sabe o que senti. Cheguei a me recriminar, a me culpar, porque eu reclamava tanto daquele meu destino, que achei que tivesse até alguma influência na morte do meu bebê. Eu não conseguia me imaginar tendo um filho tão cedo. E no fim, como se fosse um castigo, ele se foi. E só Deus sabe a dor que eu senti. Foi uma tristeza, não apenas para mim, mas para todo mundo. Principalmente para o Rafael. Mesmo assim, continuei morando lá, na casa da família dele, até porque agora já estávamos vivendo como marido e mulher, já fazia tempo, não fazia mais sentido voltar atrás, apesar da morte do meu bebê. Cerca de 1 mês e meio depois, no entanto, acabei voltando a Curitiba para visitar os meus pais. Eu estava tão abalada, tão acabada, tão destruída por dentro, precisando tanto do apoio da minha mãe, porque a perda do meu filho tinha deixado uma marca tão profunda no meu peito que parecia até que meu coração se rasgava a cada vez que eu lembrava. Como eu estava precisando do colo da minha mãe. Como foi bom passar aqueles dias com ela. Na verdade, a ideia era passar 2 semanas aqui com o meu pessoal. Depois voltar para São Paulo. Só que o destino parecia ter outros planos para mim. E eu digo isso porque faltando alguns dias para eu voltar, acabei topando na rua com ninguém menos. Eu quase desmaiei quando vi ali na minha frente. Eu estava tão sofrida. Minha vida era uma tristeza só. Mas quando distraída olhei e vi o Jackson se aproximando, parece que o dia se iluminou. Parece que o céu se abriu. E eu, pelo menos, durante alguns instantes, esqueci do sofrimento. Lembro que eu estava voltando da casa de uma amiga, quando ele passou de carro por mim. Parou, me reconheceu, naturalmente, e parou lá na frente. E ficou me esperando. Eu só fui me dar conta de que era realmente ele quando passei novamente pelo carro e ouvi dali dentro do carro dizer aquela frase: "Oi, Dani, que surpresa! Não sabia que você estava em Curitiba?" Minhas pernas ficaram trêmulas de um jeito que eu tive dificuldades de me manter em pé. Até ouvir a sua voz, eu ainda não tinha certeza. Já estava com o corpo todo tremendo, mas quem sabe não fosse ele, mas era. Fazia tanto tempo que a gente não se via. Antes até de ficar grávida e o Rafael vir me buscar para morar com ele em São Paulo. Já fazia muito tempo que eu não o via. Senti o baque. E só Deus sabe quanto senti. E eu acho que foi naquele instante. Eu que estava
vivendo como mulher do Rafael já fazia muito tempo e gostava dele, mas eu acho que foi só naquele instante que eu percebi o que é gostar de alguém e o que é ser apaixonada. De um jeito que o tempo passa e você não consegue esquecer. Ele me chamou para conversar e, apesar de hesitar um pouco, acabei concordando. Entrei no carro e ele arrancou, saiu andando sem destino. Falou que tinha sabido do que tinha acontecido em relação ao meu bebê. Falou que já tinham comentado com ele, que sentia muito. Aí perguntou: e você com o teu marido? Você voltou lá de vez para casa da tua sogra, porque era lá que você estava morando, né? Eu voltei, agora vim para visitar minha mãe. Tá, mas você veio só a passeio? Vai voltar? Olha, eu sinceramente não sei explicar o que aquele encontro desencadeou dentro de mim. E não foi só comigo. Mexeu com ele também. Tanto que, em meio àquela aura de felicidade, de saudade, a gente acabou se beijando. Nem sei quem tomou a iniciativa. Quando vi, a gente já estava se beijando. De repente ele começou a lembrar o passado, a falar do nosso namoro, da briga que teve com meu pai. Chegou a culpar o meu pai por ter sido o verdadeiro causador da nossa separação. Só que você quer saber? Apesar de todo esse tempo de você ter se casado, se mudado, eu ainda te amo. Juro. Nunca consegui te esquecer. Se você imaginasse o quanto eu sofri quando soube que você tinha ido para São Paulo para ficar com esse rapaz que no fim acabou sendo teu marido. Quando soube que você tinha engravidado dele. Começou a falar. Até que de repente me beijou. E quando os nossos lábios se juntaram, senti aquele turbilhão de emoções tomando conta de mim. Correspondi àquele beijo com ardor, com paixão. E foram tantos beijos e tantos abraços que, no fim, foi inevitável tudo terminar num quarto de motel. Só Deus sabe o quanto eu tinha sonhado com aquele momento. Sempre imaginei como seria quando fizéssemos amor pela primeira vez. Era uma coisa tão desejada por mim, tão sonhada. Depois ele confessou que também sempre sonhou com isso. Porque, por incrível que pareça, foi a primeira vez que a gente fez amor. E depois de tanto tempo, de tantos desdobramentos, de tantas idas e vindas, finalmente o sonho tão acalentado se realizou. Foi o instante mais sublime da minha vida. Eu ia voltar a São Paulo na terça-feira, mas por conta de tudo o que aconteceu, acabei mudando os meus planos. Passamos aquele final de semana todo lado a lado, fazendo juras de amor um para o outro. Minha mãe desconfiou que alguma coisa estivesse acontecendo, porque ela reparou que eu estava feliz. Chegou a dizer: nossa, mas eu nunca te vi, pelo menos dos últimos tempos, tão alegre. Foi que houve. Achei melhor não contar para ela. Porque ela com certeza iria me recriminar, porque querendo ou não, eu estava casada com o Rafael, morando com ele, pelo menos, de modo que ele devia respeito. De todo modo, eu e o Jackson combinamos que iríamos ficar juntos, custasse o que custasse.
porque descobrimos que a gente ainda se amava. Que na verdade nunca havíamos deixado de nos amar. Fiquei de resolver a minha vida, de conversar com o Rafael, terminar com ele e voltar para Curitiba de vez. Para então nos entregarmos de corpo e alma a esse amor, desta vez para sempre. Chegou a terça-feira e eu não fui para São Paulo. Nem liguei para o Rafael para avisar. Ele ligou, mas eu não quis falar com ele. E assim foi durante os dias que se seguiram, até que na sexta-feira não deu para evitar e eu acabei ligando. E confessando por telefone mesmo que não voltaria. Coitado, não entendeu nada. Eu tenho consciência de que o fiz sofrer e muito. Ele ficou magoado demais. Só que eu não podia continuar com aquele relacionamento que era falso. Era um relacionamento de mentira. Não era ele que eu amava. O amor da minha vida se chamava Jackson. Sempre tinha sido. Desde o começo. Só que ele não aceitou. E veio para Curitiba para tentar me levar de volta com ele, mas eu finquei pé. Não foi agradável. Eu também sofri, juro que sofri. Mas não tinha outro modo. Eu não queria o seu sofrimento. Era uma pessoa de quem eu gostava muito e continuo gostando, mas eu também tinha de pensar em mim também, na minha felicidade. Meu Deus, feliz, feliz. Eu nunca tinha sido na minha vida. Será que não teria chegado a hora? Ninguém ficou a meu favor. Principalmente quando souberam que eu tinha desistido do Rafael por causa do Jackson. Meu pai, por exemplo, ficou revoltado. Chegou a dizer que iria lá arrumar outra briga com a família dele. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Ele deve ter se dado conta de que nada nem ninguém me impediria de ser feliz ao lado do homem que eu tinha escolhido e que eu amava. Hoje acredito no destino. Porque depois de tudo o que passamos, de tantos desencontros, de todos estarem contra nós, Deus acabou nos aproximando de novo. Nosso amor falou mais alto e eu posso dizer que finalmente agora sou feliz. Passe o tempo que passar e aconteça o que acontecer. Desta vez ninguém, nem meu pai, nem ninguém vai me separar da pessoa que escolhi para mim, do homem que me completa, do homem que me torna a mulher mais feliz do mundo. Será que tem coisa mais bonita, mais sublime do que amar e ser amada? Do que amar e saber que é uma paixão recíproca e de que nada vai me fazer tão feliz quanto estar ao lado desse homem que eu quero aqui do meu lado pelo resto da minha vida? Não existe. Porque o amor, embora faça sofrer, como me fez sofrer durante algum tempo, a mulher é simplesmente a melhor coisa que existe. É o sentimento mais gostoso, é a sensação de plenitude que é capaz de fazer uma pessoa se sentir no céu, quando ao lado da pessoa que ela ama. E é assim que me sinto, meu Deus. De modo que jamais abdicaria dessa felicidade que me faz tão plena, que me faz tão completa. Uma paixão da qual não abro mão e jamais abrirei, nunca. Que é a sensação que não dá para expressar em palavras, de estar ao lado do homem que eu escolhi um dia e que vai ser para sempre, pela eternidade, o amor da minha vida.